permitir, ao começar com o clickbait, por quê? Porque vai dar bastante subsídio para os temas que vocês estão trazendo, entendeu? Na verdade, eu vou criar aqui um campo para discussão, um alerta, né, sobre esse assunto desse caça-cliques, vamos chamar assim, porque a gente está vivendo na era que as pessoas estão muito mais preocupadas em ter cliques, né, ter views nos seus canais, nas suas redes sociais. Mas o clickbait, na verdade, pessoal, vocês não acreditam, ele foi criado em 1890, nos Estados Unidos, pelos Yellow Papers. Yellow Papers, para nós aqui, é a imprensa marrom. Tá? O Yellow Paper eram aqueles tabloides, né, que o cara inventou o xarope não sei o que para curar a tuberculose. Entendeu? O cara comprava o jornalzinho, o tabloide, tinha lá dentro, não tinha nada a ver a notícia com a reportagem que estava escrita, né? Então, eles, na verdade, você vê, não é uma coisa nova, é uma coisa que tem 130 e não sei quantos anos, né? É uma forma de publicidade, né, que tem como objetivo central, no caso atual das internet, né, de gerar clique buscando alavancar uma eventual receita, né, que o cara tem através do YouTube, do Facebook, do Twitter, do Instagram, tem tantas coisas aí, né, e é uma prática que o cara coloca, né, faz um anúncio, né, normalmente vinculado a um link. Ele, por exemplo, coloca lá, veja como fulano de tal perdeu 30 quilos numa semana. Você vai lá, clica, não tem nada, história a ver com aquilo, e chamou. O clickbait, então, é uma estratégia de divulgação online, né, que utiliza títulos chamativos para gerar cliques, né, no conteúdo com o intuito de aumentar as chances do leitor, clicar, né, e compartilhar lá com sua rede pessoal. Assim, certamente, todos nós já vimos clickbait quando a gente está pesquisando alguma coisa na internet. Está em tudo quanto que é lugar, né? E é um problema, né? Podemos dizer que é um problema, porque eles apresentam assim uma estrutura muito parecida com fake news. É muito parecida a estrutura da montagem de um clickbait falso, basicamente um conteúdo que promete demais, né, e entrega de menos, tá certo? Então esse é o tal do clickbait. Por que essa estratégia de clickbait, aqui vai um conselho dos analistas, né, tem que ser evitado. Primeiro motivo pelo qual você deve evitar essa prática envolve a ética e a moral, coisas que estão meio em desuso ultimamente, né? Mas, teoricamente, é isso, a imagem do seu canal, do seu página na internet, até da sua empresa, está vinculado com aquilo que você está divulgando, tá certo? Na verdade, o uso dessa prática nefasta, né, vai fazer com que você caia num descrédito e com uma má reputação dentro do mercado. É o que vai acontecer com quem usa muito desse artifício, né, desse falso marketing digital, tá certo? Para quem deseja construir, né, uma imagem austera, né, conquistar a confiança do público, tá certo? É uma péssima ideia fazer clickbaits falsos, né? Porque vai afetar negativamente as suas estratégias e, principalmente, vai te prejudicar no Search Engine Optimization, que é um mecanismo SEO, né, que todo mundo conhece, né, que ele vai calculando o seu site, o seu canal na internet, a sua página do seu blog, essas coisas todas, esse SEO vai calculando. E no momento que você se utiliza desse artifício e as pessoas caem e começam a tirar audiência de você, tá certo? Então, o que a gente pode dizer?
Tem que ter alguma coisa para chamar a atenção? Concordo. Tem que ser algum... Você tem hoje milhões, né, de canais, milhões de informação, e você tem que usar de um artifício que seja que alguém vai lá e se interesse. Então, você tem os thumbnails, né, que são aqueles posts chamando para uma matéria, e que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer um conteúdo, você vai ter que ter o seu chamamento, né? E o conteúdo daquilo que você chamou tem que ter qualidade. É como no nosso caso aqui, eu vou, sem querer puxar os ovos para a nossa cesta. Mas a gente, para fazer um programa desse uma vez por semana ao vivo, né, a gente perde muitos dias pesquisando matéria, né, pesquisando assuntos dentro dos jornais. A gente procura trabalhar com informação, com honestidade, né, e trazer a informação verdadeira. A gente não traz notícias falsas e nem vai atrás de assuntos e conteúdos que possam prejudicar a nossa imagem, tá certo? E com isso a gente procura estabelecer uma regra, uma marca, né, de qualidade para aquilo que a gente faz. Então, usar thumbnails é importante, que não deixa de ser uma forma de um clickbait, tá certo? Mas que você o faça com qualidade, tá certo? Então você vê muita coisa, principalmente hoje em dia, com assuntos vinculados à política, com o que a gente discute bastante, com saúde, né? Com muita coisa, com manchetes que não tem nada a ver. Na hora que você vai clicar, o assunto é vazio, o assunto não é verdadeiro, e você acaba até se irritando com aquilo. Então, o recado que eu estou dando aqui hoje, muito claro, é o seguinte: a gente, para construir credibilidade, demora, tá certo? E com um simples negócio errado, ou falso, ou mascarado, ou errado, você pode criar um problema muito sério, né, para o seu canal, para a sua imagem, para a sua empresa, tá certo? Então, a credibilidade só é alcançada quando a estratégia é usada de forma inteligente, de modo a passar confiança ao usuário e estabelecer um relacionamento. Tá certo? Nós aqui geramos uma forma de relacionamento com quem nos assiste, com quem nos acompanha. As pessoas podem aceitar ou podem não aceitar muitas das nossas opiniões, mas a gente não traz notícias que não estejam vinculadas com aquilo que a gente coloca nas nossas, nos nossos chamamentos, nas nossas clickbaits, tá certo? Então, como vocês podem ver, criar clickbaits é ok, é um bom negócio, é uma estratégia de marketing digital, mas ela tem que ser utilizada de maneira correta, para que a gente possa usar desses artifícios e estabelecer uma relação, né, de intercâmbio com os nossos amigos, seguidores, com aqueles que nos acompanham. Basicamente era esse o recado, gente. Era muito mais um alerta, vamos dizer assim, para aquilo que vai vir aí nos próximos 90 dias, que a gente deve estar preparado, tá certo? Vai ter muito clickbait falso por aí. Ô Jean, você estava falando, eu estava me lembrando aqui, que hoje chama-se clickbait, né? Mas isso aí não é nenhuma novidade, nada de novo sobre o sol, né? Vocês vão se lembrar de um jornal chamado Notícias Populares, que na época não, ele era um jornal sensacionalista e ele usava muito esse tipo de recurso, né? E ficou famoso por isso, né? Ele botava lá uma manchete sensacionalista que te levava para uma notícia completamente diferente daquilo que eles anunciavam na manchete. A mais famosa, talvez, tenha sido aquela manchete, né? Violada no auditório, né? Na época dos festivais da Record, que o Sérgio Ricardo, né, se não me engano, jogou o violão na plateia e atingiu uma moça que estava sentada, então a manchete daquele dia foi violada no auditório.
Eles também fizeram uma série que vendeu muito jornal e foi muito famosa na época, né? Já entrou até para a antologia do jornalismo aí, que era o Bebê Diabo, né? O Bebê Diabo era uma criança que nasceu com uma determinada deformidade, né? Então eles aproveitaram isso de maneira canalha até, né? Mas vendeu o jornal adoidado. Nasceu o Bebê Diabo nasce em São Paulo, e por aí afora, né? Era muito comum eles usarem com bastante criatividade, até um certo grau de humor, vamos dizer assim. Outra que eu me lembro assim era Acidente mata famoso clube de futebol, né? Na verdade era o famoso futebol clube lá do interior do Nordeste que sofreu um acidente com ônibus quando estava indo para um jogo de futebol. Então a criatividade sempre pode passar por cima desses aspectos negativos, né? Mas eu tenho certeza que a tua intenção foi fazer um alerta, que isso vai ser muito usado nas próximas eleições. Vem muito esse tipo de estratégia por aí, então a gente tem que ficar atento. Vamos aplaudir o que é usado com criatividade e com humor, né? E vamos repudiar aqui tudo que for usado aí no sentido de enganar o leitor e o eleitor, né? Me lembrei agora de notícias populares também, Júlio. É conhecido como espreme sai sangue, não é isso? Mas a característica dele, Marcelo, não era só notícias de crime, né? Era o forte deles, não tenha dúvida. Mas eles eram muito criativos nessas manchetes, extremamente criativos. Não, eu me lembro da outra, da peste gay, né? Quando foi descoberto a AIDS, né? Mas aí já foi no final de carreira do jornal, no final da vida do jornal. O jornal teve o ápice dele nos anos 70, né? Então, naquela época que existia a banca de jornal e a banca de jornal vendia jornal e os jornais ficavam expostos, né? Então você passava de ônibus, tinha aquele monte de gente olhando as manchetes dos jornais, especialmente de notícias populares, né? Não, o Notícias Populares, ele fez até jornais antigos, famosos, né? Como era o Diário da Noite, lembra? Mudaram o perfil dele, né, do Diário da Noite, que era dos diários associados, para entrar nessa linha do espreme e sai sangue, sabe, Marcelo? Diário da Noite, olha só. Essa